Olá, meus amados irmãos, graça, paz, todos vocês da Igreja Batista Manaim, a pedido da irmã Yolanda e também um oferecimento da minha parte de estar apoiando a igreja, ajudando a igreja nesse tempo de pandemia. Eu falei para a irmã Yolanda algum tempo atrás que precisar de mim poderia entrar em contato, e ela pediu que eu trouxesse uma palavra à igreja, nesse domingo. E aqui estamos nós para compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus e também deixar uma palavra de esperança, uma palavra de conforto diante dessa situação que nós estamos vivendo. Tem sido difícil para nós, tem sido difícil para todas as igrejas da nossa associação. Eu imagino que tem sido ainda muito mais difícil para os irmãos aí na Igreja Batista Manaim, porque os irmãos no exato momento estão sem um pastor que esteja à frente dos trabalhos da igreja, conduzindo os irmãos, mas Deus os chamou, Deus os colocou aí. Quando você foi para essa igreja, você foi com um propósito e Deus quer te usar neste momento difícil. Deus quer nos usar em toda a circunstância que nós estamos vivendo. Então, não desanime, não baixe as cabeças, vamos continuar em adoração, em comunhão, em louvor, usando os métodos e meios que forem necessários para a gente usar. Nós passamos por muitas dificuldades nesse sentido de saber como fazer, e a gente faz pelo YouTube, faz pelo Zoom, faz por mensagem de voz somente, fazemos vídeos assim como eu estou fazendo para os irmãos. E recentemente aqui, a experiência que eu tive, nós temos que estar nos adaptando e agora estamos fazendo cultos todos os dias da semana para poder atender todos os irmãos da igreja. Eu sei que a gente não vai conseguir atender todos, mas pelo menos aí umas 50 pessoas estão participando dos cultos de segunda a sexta-feira, e os finais de semana ainda continua sendo através da mídia, porque eu não posso juntar todo mundo no domingo. Então eu prefiro fazer dessa forma como estou fazendo aqui com os irmãos. O importante é que cada dia cresça no coração dos irmãos esse desejo pela palavra, esse desejo, essa vontade de reunir, de estar presente. A igreja precisa disso, mas enquanto nós não tivermos essa liberdade para fazer, nós temos que nos apropriar do recurso que Deus nos concedeu. E esse, neste momento, tem sido o recurso que Deus tem nos dado. Louvamos a Deus, porque os irmãos estão firmes. Conheço a Igreja Batista Manaim há bastante tempo, e eu acredito que, por mais difícil e problema que os irmãos já tiveram no decorrer da história de vocês, que eu conheço um pouco, mas os irmãos superaram momentos muito difíceis. Eu acredito que esse também será superado para a glória de Deus. Amém? Então eu quero compartilhar um texto com vocês no livro de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 11. Texto bem conhecido, aquele texto que fala da ceia do Senhor, e nós vamos estar meditando um pouco neste texto da palavra de Deus e trazendo para os irmãos. Eu não vou estar ministrando a ceia aqui pela internet, por este vídeo, mas quero deixar uma palavra relacionada a isso, a comunhão da igreja, sobre a celebração da ceia do Senhor. Entretanto, não vos elogio nesta instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós. Vos reunis como igreja, e em parte acredito nisso. E até necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio.
Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição, assim um fica com fome e outro se embriaga. Será que não tendes casa onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tens? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisso não os elogio. Porque o que eu recebi do Senhor e também o entreguei ao Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esta razão, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Um texto que acredito que os irmãos já ouviram muitas vezes, já leram muitas vezes, já ouviram muitas pregações relacionadas a este texto. Eu não tenho dúvida disso. E talvez você poderia citar de cor, mas eu gostaria de falar a respeito do perigo que o crente vive quando não está de acordo com os ensinos da palavra de Deus. Eu quero falar sobre isso com você agora. O perigo que o crente vive quando não está de acordo com os ensinos da palavra de Deus. A igreja de Corinto, os irmãos conhecem, como disse aqui o apóstolo Paulo: olha, eu sei que no meio de vós há muitas divisões. Lá no início ele já havia dito isso: fiquei sabendo pelos da casa de Cloe que no meio de vocês há muitas contendas. E essas contendas que existiam entre aqueles irmãos, eles estavam ao ponto de levar o outro até o tribunal, um irmão condenando o outro, um irmão processando o outro, o irmão fazendo coisas ali que desagradavam a Deus e não fazia parte da estrutura da igreja, não fazia parte dos ensinos da igreja. Então, a gente percebe que a igreja estava passando por um momento muito difícil. A igreja, embora seja uma igreja relevante naquela época, em a qual Paulo escreveu 2 cartas a ela, ela estava passando por um momento muito difícil, né? Então eu quero falar sobre isso. A igreja de Corinto é um exemplo de como os irmãos não devem se portar. Pegando alguns exemplos dessa igreja, nós temos algumas características da igreja de Corinto: desunião, discórdia, partidarismo, idolatria, incesto, prostituição, adultério, arrogância, insubordinação. São características de pessoas que, quando estão na igreja e não têm o temor de Deus, também se embrenham nesses pecados e, de alguma forma, ela acha que ainda tem direito, ela pode questionar, ela pode participar, a comunhão dela com a igreja está tudo normal, afinal de contas, a minha vida particular cuido eu, e isso traz um prejuízo tremendo para a igreja. E a igreja estava dessa forma. E existem muitos crentes que vivem uma vida de crente fora desses princípios bíblicos. Isso pode trazer, né, sérias consequências, tanto para a vida pessoal também quanto para a vida
espiritual e também para a igreja. O apóstolo Paulo, quando dá o ensinamento sobre a ceia do Senhor, ele alerta os irmãos sobre o perigo de não levar as coisas de Deus e a igreja a sério. De não levar as coisas de Deus, não levar a igreja e a comunhão, o relacionamento entre os irmãos a sério. E ele faz algumas advertências. Não havia louvor, ou seja, naquela igreja não tinha prazer, não há satisfação. Paulo está dizendo à igreja que vergonha eu tenho de vocês como igreja. Vocês não têm diferença nenhuma das pessoas do mundo, que vivem no mundo. Fazem as mesmas coisas. Nós temos visto hoje pessoas dentro da igreja que estão praticando as mesmas coisas que as pessoas do mundo. Elas não têm diferença. Se você colocar uma pessoa mundana e olhar a vida de uma pessoa mundana, no seu relacionamento dentro de casa, no seu relacionamento no trabalho, e você pega um crente e olha o relacionamento dele dentro de casa e olha o relacionamento dele fora de casa, no trabalho, você não pode, você não consegue diferenciar essa pessoa. Você não consegue saber quem é crente e quem não é. A vestimenta é igual, o palavreado é igual, o comportamento é igual, as atitudes são iguais. As atitudes são iguais. Fazem as mesmas coisas que o povo do mundo e depois vêm na igreja e se fazem de crentes. Ele vem para a igreja e ele quer ser, talvez, e é muito normal essas coisas acontecer, querer ser uma pessoa que exerce a primazia dentro da igreja, quer dar ordens, quer mandar ali na igreja. A palavra de Deus aqui no versículo 17 diz assim: entretanto, não vos elogio nessa instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. No versículo 17 diz que as práticas trazem prejuízo para a igreja, para as pessoas. Meus queridos, a igreja de Cristo é coisa séria. E nós devemos nos preocupar com a igreja como corpo, como todo, como um todo. Nós temos que preocupar, nós temos que levar a sério. Jesus chama a igreja de a noiva de Cristo lá em Efésios. Nós não somos um ajuntamento qualquer. Nós não somos simplesmente uma instituição que organizou aqui para ter culto todos os domingos, uma vez por semana. Não é isso. A igreja, nós precisamos entender que nós, no momento que nos ingressamos à igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo, que a Bíblia chama de a noiva de Cristo. Deus não vai deixar você escandalizar a igreja dele e ficar por isso mesmo, ficar impune. Por isso que esse texto ele nos alerta a respeito da responsabilidade de ser um crente. Por isso que eu disse aqui o perigo que o crente vive quando não está de acordo com os ensinos da palavra de Deus. Às vezes a pessoa não está levando a sério a igreja, pois ele vai pagar um preço muito alto, porque nós estamos mexendo, as pessoas estão brincando com a noiva de Cristo. Então a igreja é coisa séria. Quando não há propósito verdadeiro no ajuntamento, há punição. Se eu estou participando da igreja e eu não tenho um propósito verdadeiro, existe punição. Punição de Deus. Pelo menos 3 coisas podem acontecer com você, se você não levar a sério as coisas de Deus. No versículo 30 diz aqui, por causa disso, há entre muitos fracos e doentes e muitos que já morreram. Quando a pessoa não leva as coisas de Deus a sério, está fazendo de conta de ser crente, há uma fraqueza espiritual. Existe uma fraqueza espiritual na vida dela. Ela não sabe de nada de Deus. Ela teme tudo enquanto ela não tem nenhuma força espiritual, sequer tem força para orar, sequer tem força para ler a Bíblia.
ela não consegue, é fraqueza espiritual. Mas por quê? Porque não está levando as coisas de Deus a sério. E é uma forma de punição. A outra é a doença física mesmo. As pessoas passam por momentos dolorosos de enfermidade. Eu não estou dizendo que o fato de um irmão estar passando por um momento de doença é porque ele não está levando as coisas de Deus a sério. Eu estou dizendo que quando as pessoas não levam as coisas de Deus a sério, também a consequência da enfermidade pode ser de não ter compromisso com Deus. Porque existem muitas pessoas que são fiéis ao Senhor, tementes a Deus e que ficam doentes. Eu não estou pregando aqui uma teologia da libertação, onde diz que crente não fica doente. Crente fica doente sim. Crente que tem temor de Deus, servo de Deus, fica doente sim. Mas eu estou dizendo que muitas consequências, muitas doenças são fruto de desobediência a Deus. Em terceiro lugar, a palavra de Deus está dizendo que muitos já morreram. Tem muitas pessoas que Deus os pune com a morte porque elas não têm temor de Deus e não levam as coisas de Deus a sério. No versículo 19 diz que mesmo em meio às pessoas descompromissadas, há pessoas aprovadas por Deus. Numa igreja, por isso que a palavra de Deus diz que num vaso, na casa há vasos de honra e vasos de desonra. E é até necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em nosso meio. Os mais velhos de igreja aí sabem muito bem o que esse texto significa. Os que já viram muitas coisas acontecendo dentro da igreja, e tem pessoas que trazem escândalo, e que você tem convicção, você percebe na vida dela que ela nunca foi crente, nunca foi temente a Deus. Então a palavra de Deus diz que até é necessário que haja algum tipo de pessoas assim, para que outras sejam mostradas como servos fiéis, verdadeiros ao Senhor. Foi necessário Paulo chamar a atenção da igreja em uma ceia, em um momento de comunhão, para que os irmãos pudessem entender o verdadeiro sentido de fazer parte da igreja. Eu não faço parte da igreja porque é bonito, eu não faço parte da igreja porque é uma cultura da minha família, eu tenho que fazer parte da igreja porque eu entendo que é a coisa mais certa a se fazer nessa vida, neste mundo, diante de tantos problemas que nós temos, fazer parte da noiva de Cristo, porque Cristo vai vir buscar a noiva dele, a igreja dele. Há um detalhe nesse texto que me chamou a atenção, no versículo 22. Prestem atenção aí. Será que não tendes casa onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio. Será que estamos servindo de pedra de tropeço? Será que as atitudes da nossa vida na igreja, em muitas das vezes, não têm sido pedra de tropeço? E o Senhor nos chama a atenção, a Bíblia nos chama a atenção, que as pessoas que não valorizam esse corpo que é a igreja, elas estão menosprezando a igreja de Deus, a noiva de Cristo. Eu vou no lugar, na minha vida, eu vou viver minha vida, tem muita gente que diz assim, do jeito que eu quero. Pois viva do jeito que você quer, leva bagunçado do jeito que você quer, mas não envergonhe a igreja de Cristo. Não envergonhe a igreja de Cristo. Eu vi muitas pessoas vivendo uma vida podre, imunda, de pecado, conheço muitas pessoas. Você vê a vida dessa pessoa, que as atitudes são vergonhosas, e ela chega perto do irmão, a paz do Senhor, irmão, a graça e a paz. Eu sou da Igreja Batista, sou membro lá desde a fundação, mas tenho uma vida porca, imunda, envergonhando a igreja de Cristo. E tem muita gente vivendo isso, e em todas as igrejas tem isso. Em todas as cidades tem isso. E nós precisamos entender o verdadeiro sentido da igreja e saber que isso é perigoso.
quando nós não estamos fiéis à palavra do Senhor. E ele chama a atenção, a palavra de Deus chama a atenção. Examine, pois, a si mesmo. Examine, pois, a si mesmo. A vida que você está vivendo é de acordo com a palavra de Deus? A forma como você vive é de acordo com a palavra de Deus? O relacionamento que você tem na sociedade, lá no seu trabalho, é de acordo com a palavra de Deus? O casamento que você está vivendo é conforme a palavra de Deus? Quando a palavra de Deus chama que examine, pois, a si mesmo, para ser parte, para ter essa comunhão com a igreja, nos chama também essa responsabilidade, nos chama a pensar sobre isso. O namoro, os jovens aí que namoram, o namoro que você tem é conforme a palavra de Deus? Ou você tem consciência de que não é? Então mude. Busque fazer aquilo que agrada ao Senhor. Queridos, não será réu. Não condene a si próprio. Não seja réu, não condene a si próprio. Não seja réu do corpo de Cristo. Não faça com que todo o corpo padeça, porque a palavra de Deus diz que num corpo, se um membro está doente, infectado, machucado, todo o corpo padece. E muitas vezes as nossas igrejas estão padecendo porque as pessoas que estão dentro das igrejas não têm entendimento de que fazem parte do corpo da noiva de Cristo e, portanto, não podem escandalizar essa noiva de Cristo. Não traga juízo sobre você mesmo. Eu não vou dizer para você sair da igreja, mas estou dizendo para você se arrepender daquilo que faz, que desagrada a Deus. Você sabe no seu coração, você conhece o seu coração. E aquilo que desagrada a Deus, procure ter uma mudança de atitude. Quero te convidar a um momento de reflexão. Deus não nos criou para sermos chacota do diabo. Para as pessoas olhar e dizer assim, para ser crente igual fulano de tal, prefiro ficar no mundo mesmo. Quantas vezes já ouvimos isso? Isso desagrada a Deus. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. O Senhor nos chama para ser uma igreja que adore verdadeiramente ao Senhor. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a Igreja Batista Manaim. A vida de cada irmão. Qualquer coisa que estiver acontecendo, clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Busque forças no Senhor, para que Deus restabeleça a vida de cada um e que a igreja seja uma igreja viva, uma igreja que transborde de amor, de compaixão e de pregação da palavra. Quero orar com você. Santo Deus e bendito Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de compartilhar essa palavra com a Igreja Batista Manaim. Fala aos corações de cada irmão. Fala aos corações de cada um, ó Pai, para que nós possamos, como igreja, neste momento de pandemia, sermos ainda mais fortes em oração e na dependência do Senhor. E que possamos aprender, ó Pai, o quanto é importante estar em comunhão uns com os outros, ó Pai de amor, vivendo a Tua palavra, adorando ao Senhor, engrandecendo o Teu nome. Dê a esta igreja, ó Pai, sempre força, alegria de fazer o que agrada ao Senhor. Nos dê, ó Pai, sempre a oportunidade de anunciar a Tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus amados, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus os abençoe. E se precisar, estamos à disposição dos irmãos para servi-los, para ajudá-los nessa obra tão maravilhosa que é proclamar a palavra do Senhor. Que Deus os abençoe.